a sua visão. A sua visão. Gênesis 13, 14 e 15 diz assim: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás. Guarde essa expressão. Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês. Vamos falar juntos isso? Diga assim: toda essa terra que vês. É essa terra que você está vendo, é a terra que você está enxergando, é onde a sua visão está alcançando. É essa terra que você vê. Você vai olhar para o oriente, para o ocidente, vai olhar para o norte, para o sul. Onde os seus olhos alcançarem essa terra que você vê, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. É interessante o que Deus está deixando claro aqui para Abraão, que vai determinar o tamanho, a amplitude da sua conquista, é a sua capacidade de ver, é a sua capacidade de enxergar. O que vai determinar até onde você vai é a sua visão. A minha vida e a sua vida é resultado da nossa visão. Existe uma diferença grande de vista e visão. Vista é aquilo que a gente conserta com um bom óculos, né? Não sei se... tem bastante gente aqui que usa óculos, né? Eu sempre fui maluco para usar óculos, desde criança. Eu me lembro que minha mãe tinha comércio e tinha um pessoal do banco que ia sempre lá no final da tarde, às vezes bater papo, não sei o quê. Eu lembro que tinha um cara chamado Pedro, trabalhava no banco mercantil, e ele usava um óculos que eu achava legal. Eu tinha 8, 9 anos, e quando o Pedro entrava lá na lanchonete, ele já tirava o óculos e me dava. E eu ficava lá pagando de intelectual, de óculos. É interessante, não deu para usar óculos, não consegui, enxergo bem. Daí eu pedi: Senhor, me dá pelo menos uma esposa que use óculos. Daí deu certo. A Dani usa óculos, minha filha usa óculos também. A última vez que ela foi no oftalmologista para dar uma acertada no grau lá, falei: Dani, marque para mim também, quem sabe? Quem sabe dá certo. O oftalmologista falou: você está enxergando mais do que você devia. Eu queria, sim, porque é legal, né? Você já viu? Bota assim, limpa, tal. Você sabe que eu tinha um amigo na igreja que ele tinha um óculos de mentira. Esses diz que é de descanso. É conversa para boi dormir, para leitura. Não, é para meter uma mala mesmo. E ele, assim, na hora do culto, ele estava sentado assim, falava: vamos abrir a Bíblia, ele tirava. Olhava assim, mas assim mesmo. Limpava, colocava, depois tirava. Não tinha 1 grau, zero, nada. A sua vista, você conserta com óculos, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de visão. Nós estamos falando de uma capacidade de enxergar além do que o seu olho natural está vendo. Entende o que eu estou falando, não? Você vive uma circunstância contrária, uma realidade talvez difícil, espremida, familiar, um conflito na saúde, nas emoções, no trabalho. Aquilo que você vê não te anima, mas a sua visão, a sua vista te entristece, mas a sua visão diz para você o seguinte: as coisas vão melhorar. Você vê o seu ambiente familiar e a sua vista diz para você o seguinte: é o fim, não vai ter jeito, esse homem nunca vai mudar, esse menino não vai mudar, as coisas não estão caminhando bem, mas a sua visão diz para você: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, é dessa visão que nós estamos falando. Gente, isso é mais importante do que a gente pode imaginar. Às vezes a gente tem a tendência de pensar que porque Deus prometeu, vai acontecer automaticamente. Mas é verdade, Deus nos promete, mas Deus nos promete, não se trata de um decreto.
Deus nos promete para que essa promessa produza em nós essa capacidade de enxergar, de nos ver nessa terra, nesse lugar, nessa posição pela qual o Senhor está nos levando. Tem um texto bíblico que eu acho espetacular. Eu tenho um caso de amor e ódio com esse cara aqui, já falei para vocês, eu estou falando do paralítico de João 5, né? Ele é um cara que eu sou apaixonado por ele, 38 anos vivendo debaixo de uma dificuldade de se locomover. A Bíblia vai mostrar no verso 14 de João 5 que, na verdade, ele aprontou alguma, a gente não sabe o que, mas Jesus falou para ele, você não peca mais para que não te suceda coisa pior. Então, aquilo que ele estava vivendo era resultado e consequência de um pecado na vida dele. Nem toda enfermidade, nem toda dificuldade financeira é consequência de um pecado, mas muitas vezes o pecado vai nos levar a consequências horríveis. Você vai ver gente ressentida, que nutre desejo de vingança, ódio. Isso vai estourar na pele, vai estourar no estômago, vai estourar... Enfim, você sabe do que eu estou falando. Mas Jesus se encontra com esse cara, lá na beira do tanque. Você lembra do texto? E é interessante que Jesus fala uma palavra para ele que todos nós nos lembramos. E o que essa palavra produz nesse homem é o que eu acho interessante. Olha só, João 5, 8 e 9. João 5, 8 e 9. Então, lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa foi a promessa de Jesus, a palavra de Jesus. Agora, olha que interessante o que isso produziu nesse senhor. Imediatamente, o homem o quê? O homem o quê, gente? Se viu curado. Ele estava onde ainda? Estava na maca ainda. Ele estava de pé? Não. Ele estava na maca. Ele estava paralítico ainda. Mas a primeira coisa que mudou nele, sabe o que foi? Não foi a sua capacidade de se locomover. A primeira coisa que mudou nele foi a sua forma de enxergar. É Jesus quem vai dizer em Mateus, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, a sua visão é determinante, a maneira como você vê a vida, a maneira como você enxerga a vida, a sua capacidade de ver, de sonhar, de ter esperança, de olhar para as situações da vida de forma positiva e não negativa, isso vai ser determinante para a sua vida. Quando Jesus falou para o cara, olha, levanta, toma o teu leito e anda, o homem se viu curado. Alguma coisa aconteceu na cabeça dele. Ele que era um cara tomado de vitimização, não tem ninguém me ajuda, sempre que eu vou, vai alguém antes de mim e tal, está sempre esperando dos outros, mas agora deu um estalo. Eu não sei se em algum momento da sua vida isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu algumas vezes. Você estava vivendo um quadro difícil e de repente parece que caiu uma escama dos seus olhos. E Deus te deu uma visão, uma capacidade de enxergar diferente daquela que você estava tendo. E o texto termina dizendo, e tomando o leito, depois, só depois que ele se vê curado, pôs-se a andar. Sabe, gente, eu creio que o Senhor é aquele que nos cura. Você pode dizer isso comigo? Diga, o meu Deus é aquele que me cura. Agora, você precisa se enxergar curado. Você precisa se ver curado. Conversava com um casal essa semana, atendendo, e eu estava falando para eles. Falei, sabe, desde o primeiro momento quando eu cheguei no hospital, pode parecer loucura isso, mas eu e a Dani começamos a fazer os planos para um culto de ação de graças. A gente continuou planejando uma viagem que estava programada. O que é isso? É você se ver curado. Eu conheço pessoas que quando estão enfermas, está vivendo um quadro difícil, o que ela começa? A passar a senha do banco. Já viu isso ou não? Ela falou, tem um seguro na Caixa Econômica, tem não sei o que, debaixo do colchão tem uns R$300,
e não sei o que, olha, eu não quero ser enterrado na Vila Resende, eu quero ser enterrado no Parque da Ressurreição. O que a pessoa vê? Ela vê morte. E ela começa a se enxergar falida, quebrada. E isso não é só na saúde física, gente. Isso é no casamento, isso é na vida espiritual, isso é no ministério. No começo dessa pandemia, muita gente já começou a se enxergar quebrada, falida, detonada. Eu conheço colegas meus, pastores, que começaram já a se ver, não vai dar, a igreja acabou, nós estamos quebrados e arrebentados. E quando você se vê assim, você começa a se comportar assim. Entende o que eu estou dizendo ou não? Agora, se você se vê de uma maneira positiva, se a sua visão é boa, seu comportamento vai ser bom. Você se lembra que eu dei um exemplo aqui, que quando, no primeiro mês da pandemia, eu estava naquela coisa, né? Ninguém sabia como as coisas iam ser, qual ia ser o impacto de tudo isso. Eu conversava com um amigo, pastor em São Paulo, e eu falei, não, eu vou olhar para isso de forma positiva. Eu não vou ficar aí achando que minha vida acabou, não. Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer e a coisa vai caminhar. Nós não andamos por vista, nós andamos pela fé no Filho de Deus, nós andamos pelas promessas de Deus. E eu me lembro que eu cheguei para o pessoal do escritório e falei, vocês vão fazer um favor para mim, nesse mês agora, nós vamos dobrar a nossa contribuição para os nossos missionários. Então, veja aí as pessoas que a igreja ajuda mensalmente, quanto que manda? Manda o dobro para cada um deles. O que é isso, gente? Foi uma semente de visão. É você olhar para uma situação, aquilo que você vê fisicamente não te anima, mas a sua fé diz o seguinte, não, a coisa vai avançar, a coisa vai melhorar. Então Deus disse isso para Abraão, Abraão, aonde seu olho conseguir ver, aonde seus olhos conseguirem enxergar, é a terra que eu vou te dar. Deixa eu perguntar uma coisa para você, como é que está a sua visão? Está boa ou não? Estou falando dos seus olhos físicos, não. Estou falando da sua capacidade de sonhar. Estou falando da sua esperança. Estou falando da sua postura diante das adversidades da vida. Ou você está todo desesperançoso, achando que é o fim, achando que acabou. Como é que você se enxerga daqui 5, 10 anos? Como é que você se vê? Você fala, sei não, se a coisa continuar assim, vai ser ladeira abaixo. Em nome de Jesus, que toda escama caia dos seus olhos e que o Senhor te dê hoje uma nova visão, uma capacidade de enxergar para além do que o seu olho natural está vendo. Então, fica aí essa primeira dica para nós. Deus nos pede uma nova visão, uma visão ampla, uma visão maior.